Olá, como este é um ano eleitoral, hoje no Café com o Presidente a gente discute o que muda em relação aos vereadores aqui na Câmara e principalmente em relação à TV Câmara. Nós vamos falar sobre o pronunciamento deles na bancada durante as sessões e reuniões. Rafa Zimbaldi, obrigado por me receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, Vancini, seja muito bem-vindo, eu agradeço a participação de toda a população. Rafa, tem alguma mudança no pronunciamento do vereador? Verdade, Vancini, é que todo aquele vereador que ele se propõe a ser candidato, em ano eleitoral existem algumas regras, né? Exatamente para não haver uma diferenciação entre os candidatos. No caso, o vereador ele não pode, por exemplo, usar da TV Câmara, usar a tribuna para fazer o pedido de voto, para fazer qualquer manifestação política eleitoral dentro da tribuna, né? Mas o vereador ele tem o exercício do teu mandato que continua normalmente, então isso ele pode e continua acontecendo normalmente, as notícias sobre o teu mandato, uma entrevista sobre o teu mandato, a palavra dele na tribuna, então isso não muda. O que não pode é fazer um discurso político eleitoral usando a TV ou usando a tribuna para que isso ocorra, se beneficiando disso para atrair votos. Os debates eles podem ficar um pouco mais acalorados, já que a gente tem aí mais de 15 partidos aqui na Câmara. Vancini, normalmente isso já acontece, né? Em ano eleitoral, a tendência disso é aumentar ainda mais. É natural que a Câmara de Campinas, uma das maiores câmaras do país, referência no nosso país, ela acaba aflorando aí o debate, né? Como você disse, são 15 partidos representados aqui na Câmara Municipal, os posicionamentos políticos diferentes e vários vereadores vão defender candidaturas, né? Principalmente a parte presidencial, que isso acaba aflorando ainda mais no momento que nós vivemos, né? Dessa crise política que nós estamos atravessando. Esse ano significa um ano de esperança a toda a população brasileira. E aí, logicamente, cada vereador defendendo aí o seu segmento, defendendo as suas convicções partidárias, ele acaba defendendo o seu ponto de vista, né? Mas nunca direcionando o voto. Mas eu acho que é importante, esse debate é importante não só para a Câmara, mas principalmente para a população que aqui frequenta. E os vereadores recebem uma orientação em relação à TV Câmara, já que a TV ela tem um papel documental de transparência, eles recebem essa orientação de não pedir voto, de separar o que é mandato do que é campanha? Sim, com certeza. É a nossa obrigação, e aí como presidente, Vancini, nós direcionarmos o vereador para que ele não incorra qualquer tipo de crime eleitoral, porque isso é ruim para a TV Câmara, para a Câmara Municipal como um todo, mas para ele também, né, que incitou ou que pediu o voto. Então isso não pode ocorrer. Então aí nós direcionamos o vereador, né, em caso isso ocorra, a responsabilidade total é do próprio vereador. Continuando falando um pouco sobre essas mudanças referentes às eleições, nós tivemos aqui no estado de São Paulo a saída do governador Geraldo Alckmin e o Márcio França ele assumiu. Os vereadores aqui da Câmara, junto com os senhores, se reuniram na sexta-feira para discutir um planejamento sobre os projetos relativos a Campinas. O senhor acha que com essa mudança tem alguma ação efetiva voltada para a cidade? Eu acho, Vancini, que a mudança é uma mudança substancial, né? A entrada do Márcio França no governo do estado significa uma nova bandeira para o estado de São Paulo, né? São 20 anos governado pelo mesmo partido, pelo PSDB. Até então o governador Geraldo Alckmin ele saiu para que ele seja candidato à presidência da República e no caso o Márcio França, que era vice, assume, né? Uma nova experiência, mostra uma renovação, eu acho que isso é muito importante. O Márcio França, que já foi vereador, foi deputado, foi o prefeito mais bem avaliado do nosso país, ele foi reeleito com 93%, de uma cidade que é a cidade mais pobre do nosso país, que é São Vicente. Então, ou seja, o Márcio França ele mostrou que ele tem capacidade, que ele tem condições, e agora, assumindo o governo do estado, ele já tem um novo projeto. E isso é importante para a gente,
para nós aqui de Campinas e de toda a região metropolitana, que isso representa uma mudança e ao mesmo tempo representa novos investimentos, novos projetos para a nossa região. Então isso significa muito para a nossa região. Quando vocês se encontraram com ele, vocês levaram demandas da cidade já prevendo esse período dele no governo do estado. Nós levamos algumas demandas, Vancini. Dentre as demandas aí que nós levamos, é um dos nossos projetos que a gente tem lutado bastante, que nós informamos o governador sobre a criação do Distrito do Ouro Verde, do Distrito do Campo Grande. A demanda que nós levamos é a alça de acesso da rodovia dos Bandeirantes, que isso é uma demanda já bastante antiga da própria população, são 500 mil habitantes que seriam beneficiados com isso, e também dos cartórios, tanto por Ouro Verde quanto por Campo Grande. É uma demanda importante que nós levamos e o governador se comprometeu a ir estudar. A gente sabe, Vancini, que o curto espaço de tempo, isso prejudica um pouco o andamento de todos os projetos, principalmente que nós, em alguns meses aqui, nós estaremos em campanha eleitoral, e em campanha eleitoral o próprio governador que será candidato à reeleição, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas o principal e o importante para a nossa cidade, para a nossa região, é que esses projetos sejam encaminhados, né? E essa boa vontade do governador Márcio França tem mostrado aí de que esses projetos serão encaminhados e aí depois, futuro a Deus pertence, né? E aí se ele for governador, ficará muito mais fácil, aí nós continuaremos cobrando e acompanhando. Caso seja um outro governador, nós temos aí a nossa função como vereador de cobrar o futuro governador para que essas demandas, para que esses benefícios aconteçam na nossa cidade. Um outro fato político que nós tivemos essa semana foi a prisão do ex-presidente Lula. Ela afeta o cenário político municipal aqui também? Ô Vancini, eu acho que a prisão do Lula, ela afeta a política brasileira como um todo, né? Você pega um líder que foi presidente da República, uma pessoa que foi muito bem avaliada, de repente se vê envolvido num escândalo de corrupção, né, numa investigação da Lava Jato, e isso chega ao momento da prisão, depois de todas as investigações, as comprovações e a prisão de um ex-presidente da República que poderia ser candidato, que estava muito bem avaliado com 35%, mas eu acho que uma coisa não justifica a outra, né? O fato de ele ser popular, o fato de ele ter uma preferência de 35% da população não impede de ele cumprir uma pena pelo crime que cometeu. Então, o Supremo Tribunal Federal condenou, né? Aliás, não deu habeas corpus e entendeu de que a condenação poderia acontecer a partir da segunda instância, a prisão poderia acontecer da segunda instância, e aí ele foi preso. Né? E aí, lógico que aí os debates irão acontecer, né, da perseguição política, mas o fato é de que existiu um esquema, né, implantado no governo tanto dele quanto da sua sucessora. Isso foi comprovado, isso tem um envolvimento não só do PT, nós sabemos do envolvimento de vários partidos, né? O que nós temos defendido aí, inclusive nas conversas, é que esses partidos, essas figuras também respondam os processos, mas, logicamente, que é muito emblemático a prisão de um ex-presidente da República. Inclusive, estava ouvindo na rádio de como é que fica a estrutura do ex-presidente agora, porque todo ex-presidente ele tem direito a uma estrutura, desde carro, assessoria, segurança particular, né, como ficaria. Então, assim, isso cria uma insegurança em todo o país, mas eu acho que esse crime precisava ser investigado, foi comprovado e ele agora cumpre a sua pena. Justamente em relação aos debates aqui na Câmara, só para quem está nos assistindo poder entender, o vereador ele tem um espaço para debater essas questões políticas nacionais sem deixar de votar os projetos locais, sem interferir. Nós temos dois expedientes durante as sessões,
que são de tema livre, né? Então o vereador ele leva o tema, o debate, conforme ele entender que seja benéfico ao teu mandato, à cidade de Campinas, né? Então, das 3 partes. Então, a primeira parte é o pequeno expediente, onde o vereador ele tem 5 minutos, cada vereador tem 5 minutos para usar o tempo de forma livre e trazer o debate, né? No segundo expediente é onde nós discutimos os projetos, os temas importantes da cidade. E aí depois no grande expediente, que é o terceiro expediente, aí também o vereador tem 10 minutos para que ele use a palavra conforme ele achar devido, são 10 minutos para que ele use o tema e também volte ao debate, e aí o debate não só municipal, mas estadual e nacional também. Então a sessão, Vancini, ela tem os temas que são importantes para as cidades e que os vereadores não se furtam e são obrigados a votar. E aí depois tem o pequeno e o grande expediente, onde ele pode fazer o debate aí, discutindo a política municipal, estadual e nacional. Tá já, Rafa, a gente está encerrando, tem mais alguma coisa sobre esse assunto que o senhor gostaria de falar? Assim, convidar a população a continuar participando do processo, das audiências públicas, das reuniões ordinárias, para que a população esteja inteirada e conheça e cobre o seu parlamentar. Tá já, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Café com o Presidente. Na semana que vem a gente está de volta.